uma iniciativa IPTV. CBN, seu direito. 3h15 aqui no estúdio CBN, sempre às quartas-feiras nós temos o quadro Seu Direito com o advogado trabalhista Vinícius Cascone. Muito boa tarde, doutor Vinícius, tudo jóia? Tudo bem, boa tarde, André, boa tarde, Tyler, boa tarde a todos os ouvintes da CBN em Campinas, enfrentando uma chuva agora aqui. Onde o senhor está, hein, doutor? Em São Paulo? Estou chegando no escritório, estou em Campinas. Em Campinas, então. O que nós estávamos falando. Boa tarde para você, doutor. O que nós estávamos falando agora há pouquinho, né? Sobre essa chuva aqui da previsão do tempo. Isso, a Juliana e a Thalita comentavam aqui com relação a essa questão de chuvas pontuais. Então, o senhor está agora no momento da chuva, possivelmente com essa transição para o sol, né? E vamos tocando a vida, né, doutor? Estou perto do Taquaral agora aqui, em direção à Chácara da Barra. Então, aqui está chovendo nessa região nesse momento. Então tá. Pela previsão, uma chuva de média forte intensidade, mas que deve passar. Ao longo da nossa conversa, capaz da gente acabar de bater o papo já com sol sem chuva. O assunto de hoje, então, a gente vai trazer uma questão sobre a síndrome do burnout. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele manteve a nulidade de dispensa de trabalhador com burnout. Como que fica essa situação, hein, doutor Vinícius? Porque também é uma questão trabalhista e cada vez mais a gente tem visto, né, essa questão dentro das empresas. Bom, é muito importante esse seu apontamento para a gente conversar sobre isso hoje, porque justamente a síndrome de burnout foi reconhecida alguns anos atrás como uma potencial doença relacionada ao trabalho. Então, não quer dizer que uma pessoa pode ter o esgotamento profissional simplesmente e ter necessariamente a relação com o trabalho, mas potencialmente sim. O que isso significa? Que pode acontecer, né? E realmente, ultimamente, os trabalhadores cada vez mais estão trabalhando mais, cada vez mais conectados e, evidentemente, que o trabalho contínuo em horas excessivas fazem com que o trabalhador fique esgotado, né? Então, foi um reconhecimento importante aqui na Organização Mundial de Saúde, da síndrome de burnout ter relação com o trabalho também, e também, aqui no Brasil, o próprio INSS passou também a ter esse tipo de entendimento. Então, evidentemente, que esse ponto específico, o esgotamento profissional, tem relação com o trabalho. E o que aconteceu nesse caso especificamente, né? O trabalhador demonstrou, né, através de laudos médicos, teve a perícia médica, evidentemente, que, no caso, ele acabou ficando incapacitado para o trabalho por ter sido acometido por essa doença, e essa doença estava relacionada ao trabalho que ele desenvolvia para aquela empresa. Então, quando isso ocorre, na verdade, né, antigamente o INSS se conhecia como um simples afastamento por doença, né? E não uma doença ocupacional, uma doença relacionada ao trabalho. Quando acontecia isso, o entendimento fazia com que o trabalhador não tivesse a chamada estabilidade no emprego, né? Então, porque não havia essa relação entre doença e trabalho. A partir do momento que o INSS também passou a reconhecer essa situação da relação com o trabalho, esse trabalhador passou a ter estabilidade. Então, a empresa se demitiu, e no caso específico desse decisão do tribunal, acabou demitindo durante essa situação que o empregado estaria num período de estabilidade, evidentemente que ele ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho, e aí a Justiça do Trabalho entendeu que ele tinha direito aí de ser reintegrado, né, ao trabalho. Então, decretou a nulidade ali da dispensa, e ele passa, é como se a dispensa não tivesse valor, não teria valida nesse período todo, e o trabalhador passou a ter direito a todas as remunerações, desde a sua dispensa até a data da decretação da nulidade. Agora, pelo que o senhor colocou, então, existe essa diferenciação de uma doença, afastado do trabalho por uma doença, de repente a pessoa tem um problema de coluna que não está atrelado à função que ele exerce num trabalho, e aí de repente ele é afastado pelo INSS por um motivo, mas nesse caso, após o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional,
aí então ele, digamos assim, vai para outro lado, né, nessa questão trabalhista, e isso passa obrigatoriamente, então, pela própria perícia para determinar, então, essa doença, ou a síndrome, no caso. Nesse caso, aí temos duas situações. Por parte das empresas, minha recomendação sempre é que as empresas sempre tenham seus exames ocupacionais, os seus empregados em dia. Então, realizem seus exames para justamente tentar identificar qualquer potencial doença que um trabalhador possa estar sendo acometido, né? Então, cuidar hoje da saúde dos trabalhadores é muito importante para as empresas, como também para os empregados. Então, a burnout, que às vezes está muito atrelado também à questão da saúde mental, né, do trabalhador, né, ela é importantíssima que as empresas tenham esse olhar diferenciado nesse momento em relação a esse ponto, para que justamente não tenha depois aí uma eventual caracterização de uma doença ocupacional e uma eventual indenização que a empresa tem que pagar. Existem dois tipos de afastamento no INSS, quando é assim. Tem um afastamento que é por licença saúde simples, né, que o trabalhador se afasta porque ele tem uma doença que não tem relação com o trabalho. Por exemplo, eu peguei uma pneumonia e não consegui trabalhar, fui internado e acabei ficando afastado pelo INSS, por exemplo. Então, receber um chamado auxílio doença simples. Então, a empresa não tem qualquer responsabilidade, nenhuma causa nem com causa dessa situação. Existe o segundo tipo de afastamento, que é diferente. É pelo acometimento de uma doença ocupacional, uma doença relacionada ao trabalho, ou de um acidente de trabalho. Aí, nesse caso, a empresa passa a ter responsabilidade. Ela não pode demitir até um ano depois da alta previdenciária. Então, depois que tiver o retorno do INSS, ele tem aí o direito, né, de permanecer na sua estabilidade de até um ano na empresa. Uhum. Pela experiência que o senhor tem até no setor trabalhista, esse número, o senhor tem dados ou até mesmo número se tem aumentado esse caso de afastamento em função da síndrome de burnout? Sim, eu não tenho os números, os dados estatísticos, mas como o reconhecimento aconteceu há poucos anos, né, acho que 2 ou 3 anos especificamente, né, começou em finalmente a gente ter alguns dados, algumas informações de trabalhadores que conseguiram se afastar por essa condição. Agora, a questão da doença, da saúde mental dos trabalhadores do desgaste profissional, ele é nítido na sociedade, né? A gente começa a perceber, e eu atendo muitos casos nesse sentido no escritório, né, de pessoas que acabam ficando cada vez mais conectadas ao trabalho. Então, a tecnologia, nesse aspecto, acabou até tornando o empregado refém do trabalho hoje, né? A gente tem o chamado WhatsApp, os meios tecnológicos, as reuniões virtuais, o teletrabalho, por exemplo, que já fazem com que você não tenha mais horário. Essa jornada ela é contínua. Então, acontece muito da pessoa estar em casa, no seu momento de folga ou de lazer, e ela ser acionada constantemente via WhatsApp, ou via ligação telefônica, ou via uma chamada de vídeo, para continuar trabalhando, resolvendo questões pontuais no seu trabalho. Isso, evidentemente, vai fazendo com que os empregados fiquem completamente conectados ao trabalho, não conseguem descansar, e aí, evidentemente, principalmente as doenças psicossociais, psicológicas, começam a se acentuar, né? Porque justamente o trabalhador ele não consegue ter aquele momento de desconexão. Então, evidentemente, que aí a gente chama das novas doenças, né? Que estão atingindo os trabalhadores no momento. A síndrome de burnout é uma que realmente aí entrou no cardápio de doenças que os trabalhadores estão sendo acometidos aí pelo excesso de trabalho e pela conexão contínua com o trabalho. Uhum. Dr. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, sempre às quartas-feiras, trazendo aqui um pouco do panorama desse cenário do direito no trabalho. Quarta-feira que vem está de volta aqui no estúdio CBN. Dr. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas. E parou de chover ou segue chovendo aí? Agora parou. Olha lá, parou, já deve estar um solzinho aí nessa chuvinha. Parece de verão, mas já estamos no outono. 3h25, mais uma vez, muito obrigado, viu, doutor Vinícius? Uma boa semana para o senhor. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Obrigado. Estúdio CBN.